Olá, meu querido, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de física e hoje nós falaremos sobre força de atrito. Melhor do que isso, resolveremos dois exercícios bem bacanas sobre esse assunto, um sobre atrito estático, um sobre atrito dinâmico e vamos também dizer qual a diferença, né? Separar esses dois atritos e eliminar por vezes essa dúvida, o que é atrito estático, o que é atrito dinâmico. Então fica comigo e vamos que vamos. Então, olha só. Então, hoje nós falaremos sobre atrito. Coloquei até a imagem aqui de um carro derrapando, né? Por quê? Porque pneu e asfalto tem tudo a ver com atrito, né? O funcionamento aí do carro, o andar do carro se dá a esse atrito entre pneu e asfalto, né? Se você estiver no barro, por exemplo, quando você acelera o seu carro, o pneu gira em falso ali, né? Porque não existe atrito entre o barro e o seu pneu, né? Então, isso daí é muito importante. Então, vamos que vamos falar sobre esses exercícios aí. Quais são eles? Primeiro exercício, na série Batman e Robin, produzida entre os anos 1966 e 1968, super recente, né? Foi esses dias. Além da música de abertura que marcou a época, havia uma cena muito comum. Batman e Robin escalando uma parede com uma corda. Para conseguirem andar subindo na vertical, eles não usavam apenas os braços puxando a corda, mas caminhavam pela parede contando também com o atrito estático. Suponha que Batman, escalando uma parede nessas condições, olha que triste, hein, cara? Até no exercício, os caras vão usar o Batman, né? Por que não chamaram o coitado do Robin, né? Mas tudo bem, vamos analisar o Batman, né? Suponha que o Batman aí, escalando nessas condições em linha reta, com velocidade constante, tenha 90 quilogramas. Olha só, o Batmanzinho tá com 90 quilos, hein? Eu tô com 80, posso engordar mais 10, eu viro Batman, ué. Minha esposa tá falando que eu tô gordinho, mas com mais 10 quilos eu viro Batman. O Batman é referência de gostosura, né não? Aí, amor, vou virar o Batman. Ok, o módulo de tração na corda seja de 750 newtons. Beleza, me deu a tração aí que está suportando o senhor Batman. E esteja direcionada para fins de simplificação totalmente na vertical. Qual o módulo da força de atrito estática? Força de atrito estático. Não, é estática mesmo. Força de atrito estática, tá certo? Entre seus pés e a parede. Considere a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo. Faltou aqui o ao quadrado, né? Pronto. Então vamos que vamos. Vamos entender o que está acontecendo. Bom, nós temos uma parede. Vamos desenhar essa parede aqui. Vamos desenhar um prédio. Aqui está o prédio, ok? Vamos fazer uma arte meio abstrata, onde as janelas do prédio não têm um padrão, né? Meu prédio, minhas regras. Então tá aqui o prédio. E o prédio só tem janela até aqui. Porque... Não sei, porque sim. Aqui embaixo está a porta do prédio. Olha que prédio bonito, hein? Te falar, hein? Prédio como esse aqui. Vou até chamar de Lighthouse. Olha só. Casa do Luz. Show. Então tá aqui. Nosso prédio Lighthouse. E o Batman tá escalando esse prédio. Então vamos desenhar o nosso super-herói. Então aqui está o corpício dele. Se bem que 90 quilos deveria estar um corpinho um pouquinho maior aqui, né? Mas tudo bem, vamos dar um desconto. Aqui estão as mãozinhas dele, segurando essa corda aqui. Né? Que para fins de simplificação, a corda vai estar vertical aqui, né? Sabe que na verdade a corda estaria assim, né? Mas para fins de simplificação, a corda está assim. Vou desenhar então aqui a cabeça do nosso herói, porque ele não tem cabeça até agora. Deixa eu falar, hein? Olha esse desenho aqui. Ixi. A DC que se cuide, hein? Nos próximos anos aí, as capas vão ser feitas por professor Felipe Luz. Olha esse Batman. Absurdo, absurdo. Desenho maravilhoso. Bom, já desenhamos e agora vamos então para os conceitos. Primeira coisa que você tem que entender é que existe uma força que puxa o nosso super-herói para baixo devido à massa corporal dele. Essa força é chamada, conhecida como força-peso, né? Que é basicamente massa vezes gravidade. Nesse caso, nós sabemos que a massa do nosso super-herói, eu vou até me aumentar um pouquinho aqui, ó. Vamos ficar aqui num canto. Então, nós sabemos que a massa do super-herói aqui é 90 quilos. E a gravidade foi fornecida pelo exercício como 10.
Olha só, a gravidade está aqui. 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos completar aqui, multiplicando essa massa do herói pela gravidade que era 10. Bom, 90 vezes 10 não é segredo para ninguém. Isso aqui vai ser igual a 900 newtons. Opa, deu um probleminha aqui. Vezes 10 é igual a 900 newtons. Estranho. Ah, agora foi. Falhas técnicas aqui. Então você tem a força-peso do Batman aqui embaixo. Beleza, gente? E aí você tem também a tração na corda. Porque essa corda aqui, ó, ela tá segurando aí, né, o nosso super-herói. Então ela tem uma tração aqui. Só que essa tração, essa força que segura o herói, tentar fazer ela mais reta possível aqui dentro, ela é equivalente a 750 newtons. Ok? Essa é a tração. Percebe que está faltando alguma coisa, né? Porque se eu tenho 900 puxando ele para baixo e 750 segurando ele para cima, esses valores não estão batendo. Não estão batendo esses valores. Como que eu faço, então, para determinar de maneira mais eficiente esses valores aí, né? Vamos colocar a minha cara aqui no canto. Diminuir isso aqui. Estou muito grande. Você vai usar a ideia de força resultante. Qual que é a força resultante? Força resultante tem que ser zero. Se a resultante não for zero, ele não vai estar parado, ele vai estar caindo, né? Se for negativo, ele vai estar caindo, se for positivo, ele vai estar subindo. Bom, então nós sabemos que as forças que agem aqui, para dar zero essa resultante, é o seguinte. É a força-peso, que está para baixo, então eu vou chamar ela de negativo, tá? Força-peso. Mais a tração, está para cima, eu vou chamar de positiva. Vou chamar aqui de tração, vou colocar um T. Nós temos que ter mais uma força, porque a gente sabe que só o peso e a tração não dá. Então tem mais uma força agindo aqui. Que força é essa? A força de atrito. O atrito está sempre contrário ao movimento. Se a força-peso está maior, teoricamente o movimento estaria sendo para baixo. Então o atrito agiria para cima, tentando parar esse movimento, tentando impedir esse movimento. Então o atrito estaria aqui. Então nós sabemos que esse T, que é a tração, vai ter também um auxílio da força de atrito. Portanto, partindo desse princípio aqui, nós teríamos o seguinte, ó, vamos aumentar a minha fonte aqui. Força resultante vai ser menos 900, que é a força-peso, né? Mais 750, que é a tração, tá? Mais o atrito, que é o que está ajudando, né? A segurar esse herói aí. Só que a força resultante, ela tem que ser zero, senão o herói está caindo, né? Então, para ele estar parado ali na parede, a resultante tem que ser zero. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse FAT que está positivo e vou jogar para lá negativo. Então, fica menos FAT é igual a menos 900 mais 750. Essa subtração dá menos 150, né? Menos 900 com mais 750 dá menos 150. Então, a gente pode dizer, então, que o FAT é igual a 150 newtons. Por que, professor, positivo? Porque era menos FAT, né? Ó, era menos FAT igual a menos 150. Então, negativo dos dois lados você pode cancelar, ou seja, multiplicar os dois lados por menos 1, né? E aí, multiplicando os dois lados por menos 1, você eliminaria esse sinal. Tá? Ah, eu não consigo pintar só esse pedacinho aqui. Vou colocar aqui, ó, no cantinho, só para você entender o que eu fiz. Multipliquei por menos 1. Ok, então a minha força de atrito seria equivalente a 150. Pronto, atrito calculado. Mas, professor, o senhor falou que ia falar sobre atrito estático e dinâmico, né? O que é esse atrito estático e dinâmico? Atrito estático, aluno, é o coeficiente de atrito quando você tem um corpo parado. Então, para você colocar em movimento, você tem que vencer o atrito estático. Quando algo já está em movimento, é mais fácil você manter ele em movimento. O atrito ele fica menor, a força de atrito fica menor, tá? Então, nesse caso, quando a força de atrito fica menor, você tem um atrito chamado de atrito dinâmico, que é o atrito que acontece durante o movimento. Então, basicamente, você tem atrito estático e dinâmico. O estático é mais forte que o dinâmico sempre. Por quê? Porque quando você tem o estático é quando o objeto está parado. Então imagina
que na aula passada eu falei sobre os encaixes, esses objetos estão parados ali um em cima sobre o outro. Então eles encaixam o máximo possível. E aí você tenta quebrar esse encaixe. Já no dinâmico, ele já está meio que só por cima, né? Ele está se movimentando. Então às vezes não dá tempo dele realmente encaixar um no outro. Então fica muito mais fácil, o atrito fica menor devido já a esse movimento que o corpo tem. E acho que isso é bem óbvio, né? Alguns objetos você está com uma grande dificuldade para empurrar, você empurra com muita força, mas quando você coloca ele em movimento, fica mais fácil você continuar mantendo ele em movimento. O mais difícil é você tirar ele do lugar, não é isso? Essa é a diferença entre atrito estático e dinâmico. Para você tirar ele do lugar, o atrito estático é maior. Depois que ele já está em movimento, o atrito dinâmico ele é menor do que o estático. Então o atrito fica menorzinho, fica mais fácil de você vencê-lo, tá bom? Então essa é uma questão de atrito estático, tá bom? Então agora eu vou para uma questão de atrito dinâmico. E por que eu escolhi essa questão? Porque essa questão aqui ela é bem interessante, tá, gente? Ela traz alguns aspectos bem legais de serem analisados. Para se calcular o coeficiente de atrito dinâmico entre uma moeda e uma chapa de fórmica, a moeda foi colocada para deslizar pela chapa, colocada em um ângulo de 37 graus com a horizontal. Foi possível medir que a moeda, partindo do repouso, deslizou 2 metros em um intervalo de tempo de 1 segundo, em movimento uniformemente variado. Então, aqui, eu tenho triângulos aqui? Acho que não. Então eu vou ter que desenhar o meu próprio triângulo, não tem problema. Vou tentar. É um triângulo de ângulo de 37, então é algo mais assim, né? Ó, não vai ficar perfeito, mas eu acredito que não vai ficar tão ruim também, né? Vamos tentar aqui uma. Ah, tá excelente, vai. Para quem fez aqui, ó, na raça, tá um belo de um triângulo. Olha isso. Beleza, então esse triângulo aqui, ó, essa chapa fórmica, né? Ela vai ter um ângulo aqui de 37. Vamos fazer esse ângulo aqui numa cor diferente. Então aqui vai ter 37 graus. Eu vou escrever porque minha letra ficou muito feia com esse pincel. Então vamos pôr aqui assim, ó, 37 graus. Ok? Vamos então diminuir esta fonte, está muito grande. Vou colocar um 18 aqui, tá ótimo. 37 graus, beleza. Essa moeda, ela tá aqui, né? Vou desenhar essa moedinha aqui, moedinha dourada. Esta moeda, ela vai descer, se deslocar 2 metros. Então daqui até aqui, ó, que é o movimento que está sendo analisado, tá, gente? Ele não fala que ela parou, ele fala que ela está descendo. Mas ele fala que quando ela percorre 2 metros, ela chega ela chega em um tempo de 1 segundo. Então, isso aqui são 2 metros. E o tempo que ela leva para descer esses 2 metros é um tempo de 1 segundo. Tá? Então, isso aqui são tudo informações importantes para nós. Vamos ficar atento a essas informações aqui, ó. 2 metros, 1 segundo, né? 37 graus, são todos dados importantes. Ok, vamos lá. O que eu tenho aqui? Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, legal. Seno de 37, cosseno de 37, bacana também, informações importantes. O que eu quero saber é o que está acontecendo em relação às forças que agem sobre essa moeda. Então vamos lá. Aqui estaria a força-peso, apontando sempre para o centro da Terra, né? Dessa força-peso, nós vimos na questão de decomposição que existe uma força que puxa ela para o lado, chamada força-peso em X, também conhecida como FPX. E nós vimos que existiria, então, a força perpendicular, que é o FPY, né? Então, decompondo essa força-peso, nós teríamos duas forças. Vamos até fazer elas bonitinha, porque elas têm que ter referência aqui, né? A peso em X teria esse tamanho aqui, a peso em Y teria algo em torno desse tamanho aqui, ó. Beleza. Então, essa força FPX, força peso em X, é uma força importante. Por que ela é importante? Porque é ela que está causando esse movimento aqui, tá? Ok. E que nós temos mais de força? O que mais nós temos? Nós temos a força normal. A força normal é uma força que está sempre perpendicular aqui, ó, ao plano. Então,
tá? Perpendicular. Essa força normal, nós não vamos precisar nos preocupar. Por quê? Porque ela vai ser cancelada com a força PY, tá? Então, olha as forças que estão desaparecendo aqui, né? A normal, ela cancela com a PY. A força peso foi decomposta, ela virou FPX e FPY. O PY sumiu, ficou só o FPX. Então, teoricamente, quem puxaria essa moeda para baixo é a força peso em X. Porém, o exercício está me fornecendo a informação, está me dando a informação de que existe uma força que segura isso aqui, né? Que é uma força de atrito. Vou pôr uma cor diferente para não confundir com o triângulo. Então, nós temos aqui um atrito, ó, que eu vou chamar aqui de FAT. Então, a nossa força resultante, ela vai ser a força PX, né, menos o FAT. Menos o FAT. Ok. Então, já temos uma ideia do que está acontecendo. Ah, professor, que fórmula é essa? Gente, isso não é uma fórmula. O que nós estamos fazendo aqui é uma análise dinâmica. Estamos vendo quais são as forças que sobraram e o que está acontecendo. Então, descobrimos que nós temos uma força PX puxando e uma força FAT segurando. Só que você sabe também, de acordo com a segunda lei de Newton, que força resultante é massa vezes aceleração. Interessante essa fórmula, vou deixar até aqui do ladinho. Ó. Então, se eu soubesse a aceleração dessa moeda, talvez ajudasse aqui na hora de calcular a força resultante. Então, vamos calcular a aceleração? Vamos aplicar aqui as equações de MUV. Né? S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Esse zerinho aqui, né? Costuma vir aqui embaixo, pequenininho, tá? É que aqui, na plataforma que eu estou usando, eu não consigo fazer isso. Mas eu vou desenhar. Para você não confundir aquele zero, achar que é um zero grandão, sei lá. Então pronto, ó. Essa é a equação. A posição inicial que a moeda está fazendo não nos interessa. A gente pode passar para cá e chamar isso de ΔS, a variação da posição, né? A velocidade inicial, eu acho que era zero, porque ela parte do repouso, não parte? A moeda foi colocada para deslizar. Partindo do repouso, ó. Se ela está partindo do repouso, quer dizer que é zero. Ficou bem feio esse grife que eu fiz aqui, né? Cadê aqui, ó? Partindo do repouso. Então, a velocidade é zero. Ok. Vamos zerar essa velocidade aqui, então. Isso aqui vai ser zero. Se isso é zero, essa multiplicação inteira vai ser zero, né? Porque qualquer coisa multiplicada por zero é zero, né? A aceleração, então, ficou aqui sobrando, vezes o tempo ao quadrado. Qual que é o tempo que demorou para descer a rampa? 1 segundo. Quanto que é 1 ao quadrado? 1. Né? Então, vamos dividir isso aqui por 2. Beleza. Acho que eu posso até fazer isso aqui em texto. Para ficar mais apresentável, ó. A vezes 1 ao quadrado, dividido por 2. Só que você conhece o ΔS. Você sabe que o ΔS, o deslocamento que a moeda fez, foi de 2 metros. Então, você sabe que é 2 metros, 1 ao quadrado é 1. 1 dividido por 2 é meio. Posso até colocar aqui em decimal, se você quiser, vezes meio. Esse meio está multiplicando, eu passo para lá dividindo. Então, vai ficar 2 dividido por meio é igual à aceleração. 2 por meio é 4. Então, a minha aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, agora eu consigo desenvolver melhor essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula maior zona. Vamos fazer ela aqui no cantinho. Então, força resultante é massa vezes aceleração. Só que a aceleração é 4, tá? A força peso em X, o FPX, é a força, né? Que a moeda tá... A força peso da moeda, no geral, peso da moeda, vezes o seno ou o cosseno? O seno, né? De 37 graus. Ok. E o FAT, que é a força de atrito? E agora? Quanto vale a força de atrito? A força de atrito, ela é... Vamos ver, ele está perguntando um coeficiente? Coeficiente. Força de atrito é a força normal vezes o coeficiente, que eu vou chamar de U, mas você sabe que não é U, né? Você sabe que o coeficiente é o Mi, uma letra grega. Como eu não tenho esse símbolo aqui no meu teclado, eu vou usar o Uzinho para representar, mas é o Mi, tá?
Bom, tudo isso aqui é muito interessante, né? Então, m vezes 4 é igual. O que é peso? Peso é massa vezes gravidade. A gravidade, ele pede para usar 10, ó. A dot G igual a 10. Então, vou trocar o peso por m vezes 10. E o seno de 37 é 0,6. Então, vou trocar por 0,6. O que é a força normal? A força normal é o FPY. E o FPY é a força peso vezes quem? O seno. Opa, o cosseno de 37 graus, né? Acho que eu vou deixar isso aqui nas formulazinhas para você entender de onde veio, tá? Então, peso eu troquei por massa vezes gravidade. E aqui eu vou manter o seno de 37 graus. Agora, na fórmula de baixo, eu vou substituir todo mundo, então, tá? Então, vamos lá. Massa eu não sei, massa vezes 4, é igual a mg, g vale 10, seno de 37, 0,6. O peso é massa vezes gravidade, gravidade vale 10. O cosseno de 37 é 0,8. E o coeficiente U nós não sabemos. Opa, tenho massa aqui, 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 eu posso cortá-la. Por que eu posso cortar? Porque a massa é uma unidade que você poderia colocar em evidência. Olha, tá passando o carro do sonho na rua. Alguém quer comprar um sonho? Ó, ficaria assim, ó, m vezes 4 igual a m. Vou arrastar aqui para o cantinho, para caber. Tá aqui. Tá vendo? O que eu fiz foi colocar esse m em evidência. Então, se você não entendeu essa matemática de cortar os m's, foi por causa disso aqui, ó. Eu coloquei o m em evidência e aí tinha m multiplicando dos dois lados, a gente podia cancelar. Tá bom? De qualquer forma, o que sobrou aqui para mim foi 4 igual 10 vezes 0,6 é 6, 10 vezes 0,8 é 8, U. Vamos trocar de lugar? Esse 8 que está negativo, vou passar para lá. E o 4 que está positivo, vou passar para cá. Então vai ficar assim, ó. 8U é igual a 6. O 4 positivo vem negativo. Então 6 menos 4. 6 menos 4 é 2. Então vamos lá. 8U é igual a 2. Então esse 8 não está multiplicando? Vamos passar dividindo, né? Vamos passar isso dividindo. Ah, ficou em cima. Que triste. Então vou... Opa! Vou tentar apagar essas linhas aqui. Não vai dar. Tá, vai ficar em cima mesmo, gente. Então 8U é igual a 2. Se 8U é igual a 2, esse 8 está multiplicando passa dividindo. Então nós podemos dizer que U é igual a 2 dividido por 8. Simplificando, 1/4. 1/4 é igual a 0,25. Então o nosso coeficiente seria 0,25, né? Então saindo de cá para cá, nós teríamos esse coeficiente de atrito aqui. Então tá aí, 2 exercícios realizados para você, né? Aqui nós levamos em consideração só o atrito dinâmico, né? Na verdade, você teria que levar em consideração o estático, quando ela sai, e depois o dinâmico. Geralmente, nos exercícios mais simplificados, você usa o dinâmico de forma geral, entendeu? Mas se algum exercício aparecer estático e dinâmico, você sabe que o estático é só para o objeto entrar em movimento, e a partir do momento que ele entra em movimento, o atrito estático deixa de existir e passa a existir, então, um atrito dinâmico. Gente, é isso. Vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever nesse canal, dar um joinha nesse vídeo aqui. E olha só, aqui embaixo está aparecendo os vídeos, né, de aulas passadas da nossa playlist. Se você está com dúvida em alguma coisa, procurando na playlist, provavelmente tem ali o assunto que você quer aprender dentro da área de dinâmica. Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima. Fui!